A sala está um bocadinho fria, mas não fui eu. Apesar de ser conhecido por isso, neste caso, isto é um controle do edifício. Eu escolhi esta imagem de propósito porque, efetivamente, eu acho que é o ponto onde estamos agora sobre o IoT. Ou seja, se pensarmos em Las Vegas como uma cidade que gera muito dinheiro, que tem uma quantidade de coisas e uma quantidade de luzes e uma vida que dura 24 horas, se calhar aproximamos muito daquilo que o IoT neste momento está a ser. O barulho que se está a fazer, as coisas que estão a surgir, as tecnologias que estão a surgir, enfim, todas aquelas coisas estão a aparecer. É por isso que isto que aqui está. Mas, fundamentalmente, talvez o mais importante seja esta, que é o tópico da sessão. E a ideia desta sessão é nós falarmos um bocado sobre o Windows 10 e como é que ele está relacionado com a Internet of Things, ou seja, com o IoT. Como é que isto tudo encaixa, qual é a estratégia que eu vejo acontecer neste mercado, quer por parte da Microsoft, quer por parte de outros players que, eventualmente, eu possa falar durante o dia de hoje. Eu chamo-me Pedro Rosa, o meu mail está ali. Neste momento tenho a meu cargo duas iniciativas completamente diferentes. A do lado esquerdo, a lâmpada amarela, é uma incubadora, portanto, um espaço de cowork e incubação na área tecnológica. A deste lado é um laboratório que faz protótipos, prototipagem em tudo o que tem a ver com IoT. Portanto, obviamente, eu acredito que isto faça sentido, daí estar preocupado com ele. Pegando um bocado, talvez, neste princípio da Internet of Things e começando pelo princípio, começando pelo aquilo que é efetivamente importante, é o que é. Ou seja, tanta gente. Boas, se quiserem vir o mais para a frente possível, que é para eu vos ouvir. Ok, e então, esperemos que estaremos mais ou menos todos. Portanto, então, tal como eu vos estava a dizer, começando talvez pelo princípio, é o que é esta história da Internet of Things. Nós já ouvimos isto há algum tempo, ok? Isto não é uma coisa que não se fale já há muitos, muitos anos. E, de certa forma, já existem entidades espalhadas pelo mundo a fazê-los há muitos anos. Algumas delas a quem nós demos relevância zero até agora. Okay? Mas se olharmos para a definição e começarmos a tentar perceber dentro das nossas cabeças, efetivamente, quem é que já anda a fazer este tipo de coisas, ou seja, um conjunto de objetos físicos ligados de uma forma que permita a comunicação entre eles ou com um sítio qualquer, conseguimos encontrar várias situações destas. Portanto, isto é uma definição da Gartner, apesar de grande parte das definições que encontram na internet, como na Wikipedia, andam todas à volta disto. Mas vocês conseguem identificar várias situações em que isto acontece. O problema é que até agora tornava-se difícil fazermos Internet of Things. Porquê? Porque se nós falamos ali em objetos físicos, bem, isso nós conseguimos fazer já. A eletrónica é uma coisa que dominamos há relativamente bastante tempo. Ok, podíamos fazer mais pequenos, podíamos fazer maiores, mas conseguiríamos na prática fazê-los. O problema tem sido, fundamentalmente, a comunicação. Como é que eles comunicam entre eles? E se nós olharmos para aquilo que tem acontecido ultimamente, nós temos visto grandes melhorias do ponto de vista de comunicações. E talvez por isso agora nós consigamos falar em Internet of Things de outra forma. Porquê? Porque temos uma rede que nos permite que os sensores comuniquem de uma forma que efetivamente acrescentem valor. Portanto, toda a gente já ouviu falar, por exemplo, da Moore's Law, mas aqui temos uma lei diferente, que é cada vez que um dispositivo se junta e se liga, aumenta o valor de todos eles. Portanto, na prática, cada vez que um deles, em nossa casa, que nós ligamos, por exemplo, para medir a qualidade do ar, se liga, permite a alguém que possa agrupar essa informação tomar uma decisão baseada na qualidade do ar em todas as nossas casas. Portanto, tendo em conta isto e tendo em conta que agora estamos efetivamente na altura certa, podemos discutir porquê. E, fundamentalmente, tem a ver com os números. Ok, para qualquer empresa ou para qualquer negócio, quando nós olhamos para os números e percebemos o que é que está a acontecer, faz muito mais sentido. E em 2014 tivemos mais ou menos 2 bilhões de dispositivos conectáveis, por conectáveis subentende-se telemóveis, por exemplo, também contam para este número, em 2014. O problema, ou aquilo que nos interessa efetivamente, dado que para mim não é um problema, é que em 2020 nós vamos crescer de 2 bilhões para cerca de 8 bilhões vendidos naquele ano. E isto é uma perspectiva muito conservadora. Posso-vos dizer que eu agarrei de todos os estudos que encontrei aquele que apresentava o menor número. Haviam números francamente superiores a este valor. Ok, então passamos a ter situações em que temos uns bilhões valentes de dispositivos
com capacidades de se conectarem, trocarem informação, com capacidades de analisarem o ambiente e avisarem-nos de determinadas situações. É disso que estamos a falar. E é desse mercado que estamos a falar. Desse mercado inteiro, nós conseguimos dividi-lo em aquilo que esperamos que seja. E se olharmos para ali, vemos ali 2 ou 3 que são efetivamente muito importantes. Um deles, o consumer, o mercado consumidor, que somos nós, desde domótica, qualidade do ar, onde é que anda o nosso cão, os nossos filhos onde é que foram parar, o nosso pessoa que efetivamente tomou conta de nós e que agora somos nós a tomar conta dela, os nossos avós estão em casa, não estão, está tudo bem com eles ou não. Tudo isto são coisas que nós vamos muito facilmente perceber que existem muitas vantagens e que podemos partilhar. Mas temos outras coisas, como por exemplo, já toda a gente conhece a banda da Microsoft para medir as pulsações e o que andamos, mas existem N outras situações. Portugal, por exemplo, tem uma iniciativa que se chama Vitalino, não sei se conhecem, mas que é totalmente vocacionada para sensores na área da medicina. Portanto, se nós olharmos para ali e conseguimos inferir dali alguns dos projetos até já existentes, conseguimos perceber muito para onde é que estamos a ir. O número que é importante aqui são 8 bilhões. O que quer dizer, tendo em conta que são 8 bilhões em 2020, quer dizer que, segundo uma perspectiva conservadora, vamos ter mais ou menos cerca de 27 bilhões de dispositivos ligados. Já agora, só aqui um pequeno pormenor, IPv4 e IPv6, pensem nisso, porque efetivamente o IPv4, apesar de existirem soluções para minimizar este tipo de problema, mas é fácil de fazer contas e perceber que não vamos ter IPs para toda a gente e que isso vai ser um dos problemas que vamos ter do ponto de vista de comunicações. Eu tinha que dizer isto porque senão havia aqui alguém na primeira fila que me batia. Portanto... E isto em termos de dinheiro, porque as empresas gerem-se para fazer lucro, representa qualquer coisa como, em 2020, uma oportunidade de cerca de $1 trilhão para o mercado do IoT. Novamente, eu pego uma perspectiva muito conservadora, porque a Microsoft, na conferência que fez, que se chama Build, apresentou qualquer coisa como 7,4 bilhões. Desculpem, 7,4 trilhões. Ou seja, 7 vezes mais do que o número que eu tenho ali. Portanto, pegando nisso, estamos a ver efetivamente qual é o valor que temos e onde é que efetivamente o dinheiro vai estar dentro do IoT. Mas também, continuando a olhar para isso, eu tenho ali umas coisas muito mais interessantes, que é como é que eles vão estar divididos, ou qual é a expectativa de estarem divididos. E reparem que o hardware não é efetivamente onde existe o maior valor. É verdade, só vai haver IoT com hardware desenvolvido por nós, coisas destas que tenho aqui em cima da mesa, mas também é verdade que quer a parte de comunicações, quer a parte dos serviços em cima dessas tecnologias são efetivamente muito mais importantes. Portanto, quando nós falamos em IoT, pensem nisto que aqui está, mas pensem também que por trás disto tem que haver um sítio, um repositório onde nós vamos guardar informação, tem que haver um repositório onde essa informação é tratada e analisada e tem que haver um sítio onde a informação vai ter que ser gerida para tomar decisões. E, portanto, isso, se nós olharmos para ali, está efetivamente ali bem vincado, que não é só no hardware ou no desenvolvimento destas pequenas peças que vai haver efetivamente grande parte da faturação. Ok, então faz sentido olharmos para Las Vegas. Faz. Efetivamente o mercado em grande crescimento, muito grande crescimento, em que temos uma capacidade enorme de desenvolver novas ideias e pô-las no mercado e, com isso, ganharmos algum dinheiro, quer em termos de consultoria, quer em termos de implementação de hardware, quer em termos de comunicações. Sim, isso parece-me mais Las Vegas agora do que efetivamente me parecia anteriormente no princípio. Ok, e qual é o posicionamento da Microsoft no meio desta história toda? Ou seja, o que é que a Microsoft tem que nos possa a nós, que começámos a trabalhar em IoT, que nos interessa? Bem, a Microsoft olhou para este mercado e começou a perceber uma coisa muito importante, que é, neste momento em que estamos, efetivamente começou a haver tudo o que é necessário para nós conseguirmos ir para um lado qualquer quando queremos desenvolver. E se olharmos para aqui, o hardware é barato. Ok, o que é que queres dizer com barato? Um Raspberry Pi é uma coisa relativamente irrelevante. Mas se olharmos ainda para hardwares mais pequenos, como Arduino, ou ainda para coisas mais pequenas ainda e mais baratas, estamos a falar de um Arduino comprado, não o oficial, mas à volta dos $4. E isso já nos dá, efetivamente, uma capacidade muito interessante. Produzimos coisas a um preço relativamente barato. Mas não só isso. A conectividade passou a ser uma coisa fácil. Hoje em dia, se eu quiser ligar-me e colocar uma coisa qualquer na net, um módulo 3G custa $7, um Wi-Fi custa 3, 4.
portanto consigo pôr qualquer coisa a comunicar em qualquer uma destas formas relativamente barato. Depois, o desenvolvimento tornou-se muito mais simples. E isso, no nosso caso, e como vocês vão ver, por causa do Visual Studio. Ou seja, efetivamente o Visual Studio ajudou-nos bastante nessa área. E depois começámos a criar novas necessidades. Ou seja, começámos a perceber que havia um conjunto de coisas que para nós eram irrelevantes, mas que agora temos um conjunto de cenários que são completamente inovadores. E podíamos dizer, mas isto é novo? Não. Isto foi exatamente o que aconteceu quando nós começámos a falar de apps. Quando toda a gente começou a falar no universo que não é o da Microsoft em fazer desenvolvimento de aplicações, na prática, o que nós estamos a falar no IoT, estamos exatamente nesse ponto. Estamos a começar a falar de IoT neste momento, da mesma forma que começámos a falar de apps. E toda a gente conhece o mercado das apps, o que é que aconteceu, a explosão que aconteceu, o número de aplicações que foram desenvolvidas e, efetivamente, o que é que aconteceu. Ou seja, na prática, isto aconteceu porque houve um conjunto de coisas que o possibilitaram. A facilidade de desenvolvimento via o Visual Studio, o facto de ser fácil de colocar no mercado, com as App Stores, o facto de, cada vez que era preciso uma nova distribuição de uma nova versão, ser fácil de o fazer, e o facto de criar relações entre as nossas pessoas. O que isto quer dizer é que as coisas que nós temos agora são as novas aplicações. Estava ali fora há pouco e estávamos a falar de fechaduras. Entrar em casa e ter uma fechadura que fosse qualquer coisa que não fosse com a tradicional chave. Reparem, continua ali, mas agora tenho uma nova opção para o fazer. Estávamos a falar de temperatura, por exemplo, e temos ali o Nest que aquilo que faz é conseguir me informar da temperatura que está num determinado sítio de uma forma relativamente simples. Falar de consumos, por exemplo, energéticos. Temos aqui um medidor de consumos e que nos permite ligar e desligar tomadas quando nós precisamos que elas sejam desligadas e ligadas. Okay? Portanto, tudo isto são aquilo que nós temos novo. Ok, e continuo a falar de Las Vegas. E o que é que a Microsoft tem feito nos últimos anos em relação a isto? Bem, eu sou do tempo daqueles primeiros ali, ok? Quem não me conhece, eu trabalhei cá há uns aninhos e era nesta altura aqui, em que estávamos alguns por aqui. Okay? Falávamos de compacto, falávamos de embed, falávamos de N versões completamente distintas, cada vez que precisávamos de uma coisa diferente. Então, e se eu quisesse desenvolver uma aplicação para aqui? Tens que fazer a aplicação para aqui. Então, e se quiseres desenvolver uma aplicação para aqui? Tenho que desenvolver uma aplicação para aqui. Então, mas não posso partilhar código? Sim, posso experimentar? Podes. Afinal, não. Afinal, tens mesmo que escrever código. Okay? E este foi o trabalho que a Microsoft fez nos últimos tempos de forma silenciosa. O que é que fez de forma silenciosa? Foi transformar todas as plataformas numa única plataforma. Ou seja, aquilo que vocês vão ver aqui como primeira demonstração vai ser uma aplicação que tanto funciona no meu PC como funciona no Raspberry Pi. A aplicação, peço desculpa por isso, é básica. Mas o conceito é aquilo que vocês vão perceber que é possível fazer. Na prática, aquilo que a Microsoft tornou possível agora foi que nós deixemos de nos preocupar com multiplataforma quando pensamos em Windows e passamos a preocupar-nos apenas com uma plataforma. Um ambiente de desenvolvimento, uma forma de fazer deploy. As preocupações são sempre as mesmas. E isso, efetivamente, para mim é uma grande vantagem, porque eu não tenho que andar a aprender coisas novas todas as vezes. Ou seja, o que a Microsoft fez foi garantir que nós conseguimos ter um conjunto de caminhos completamente distintos, num único caminho, e que agora se convencionou chamar Windows on Devices. Portanto, tudo aquilo que existe neste momento será aquilo que ali está a partir de agora. Um Windows 10 como um único sistema operativo que fornece tudo. Ok, então, mas espera aí, estás-me a dizer que é mas agora apresentas-me aqui num slide 3? Sim, porque na prática, por muito que a Microsoft quisesse fazê-lo, é extremamente difícil conseguir suportar um Raspberry Pi da mesma forma que suporta um PC com 16 GB de RAM. Então, o que é que fizeram? Aliás, a arquitetura do processador é completamente diferente. Se olharmos para aqui, por exemplo, temos ARM, x86 e x64. Portanto, óbvio que não poderia ser da mesma forma. Mas o importante aqui é que aquilo que para nós é completamente transparente, porque a aplicação que assenta por cima disto é desenvolvida exatamente da mesma forma para qualquer uma delas. É verdade que por baixo, apesar de partilharem o kernel que têm, na realidade, por cima, o que nós desenvolvemos é exatamente igual. Agora, é óbvio que isto não vai ter as mesmas funcionalidades. Eu desenvolver uma aplicação para o Windows 10 IoT Core, que é este que aqui está, que é o que está no Raspberry Pi, vai ter acesso a uma shell, por exemplo, semelhante ao Windows? Não vou ter. Eu não vou ter um desktop. Óbvio que não vou ter. Mas vou ter a capacidade da aplicação que eu desenvolvi para o desktop funcionar ali em cima. Sim, vou. Ok?
Portanto, é só olharmos para aquilo que aqui temos e percebermos efetivamente qual deles vamos escolher, porque aquele que vamos escolher é extremamente importante para percebermos o objetivo da nossa aplicação. Mas, na realidade, todos eles bebem daqui. O IoT tem vários problemas. E quais são os problemas que tem? Primeiro, então, se eu tenho uns milhares de dispositivos espalhados pelo mundo que não controlo, como é que eu faço os updates? Ok, uma das preocupações da Microsoft foi garantir isso. Foi garantir que eu conseguia fazer updates, quer aplicacionais, quer do próprio sistema operativo, de uma forma completamente autónoma. Na prática, como faço hoje, através do Windows Updates. Está bem, mas e como é que a aplicação pode ser a mesma? Sim, já disseste que sim. Como é que eu faço isso? Visual Studio. Eu desenvolvo a mesma aplicação em Visual Studio, utilizando 2 templates que vos vou mostrar a seguir, e na prática é completamente transparente onde eu vou colocar. Okay. E mais, bem, toda a gente já viu as caixas multibanco, não viu? E de vez em quando vê umas caixinhas fantásticas que não devíamos ver, que revelam um sistema operativo muito antigo, que ainda lá está metido na caixa multibanco. Aqui temos a capacidade de, por exemplo, fazer lockdown ao dispositivo, o que permite fazer com que, por exemplo, não haja possibilidade de entrar no dispositivo com um utilizador. Portanto, na prática, aquela aplicação está a correr e está totalmente limitada do ponto de vista de acesso. Ok, mas outro problema que temos com o Internet of Things é, infelizmente, todos nós temos uma ideia fantástica e todos nós vamos implementá-la. E qual é a melhor forma de implementar? É a nossa. Então, é quando o ovo que está dentro do frigorífico, que mede se o frigorífico é aberto ou fechado, precisar de comunicar com a luz que está no meu escritório para saber quando é que... não dá. Porque, infelizmente, o gajo do ovo implementou um protocolo XPTO muito bonito e eu implementei um protocolo XPTI muito bonito do outro lado. E, felizmente, a Microsoft implementa uma coisa que não é da Microsoft, mas que, efetivamente, a Microsoft implementar tem muito peso, que se chama AllJoin, que eu vou falar um pouco mais à frente, e que possibilita que haja um protocolo que permita que todos estes dispositivos falem entre eles. Ou seja, na prática, aquilo que a Microsoft implementou e aquilo em que pensou quando estávamos a trabalhar é nestes pontos que aqui estão. Já agora só um pormenor pequenino. Deixa-me só terminar aqui. Aquele Microsoft Azure IoT. É óbvio que isto vai gerar muitos dados. É óbvio que ter 4 petabytes de informação no nosso data center é fantástico. E o que é que fazemos com eles? Portanto, dá jeito que depois existam mecanismos de poder olhar para essa informação e poder extrair a informação e analisá-la de uma forma que nos permita tirar conclusões, ou, melhor ainda, que a aplicação em si reaja de forma tendo em conta os dados que colecionou. Imaginem um carro que antes de se estragar avisa, olha, vai lá à revisão, de acordo com o teu padrão de condução, aquela peça ali vai falhar daqui a 10 mil quilómetros. Como é que ele sabe? Os outros todos para trás que tiveram o mesmo problema que nós e que tinham um padrão de condução semelhante ao nosso. Parece ficção científica, não é, ok? Nesse momento já se fazem coisas dessas e já se estão a fazer projetos em marcas para fazer isto. Ok? Desculpa, diz. A minha dúvida era, no AllJoin que tu falaste, Sim. Ele implementa por baixo o RFRC? Ok, já te mostro. Deixo para mais um bocadinho para a fim. Ok, então e nesta parte do IoT Core, do Windows 10 IoT Core, o que é que nós temos? Bem, temos a possibilidade de utilizar um conjunto de coisas, sendo que coisas temos aqui várias. Todas elas estão aqui por um motivo ligeiramente diferente. Este, que aqui está, Galileu, feito pela Intel, fabricante conhecido. Basicamente, x86. Okay? Este que aqui está, Raspberry Pi. A última versão que saiu. E Windows IoT Core, que é aquele que eu tenho ali, ARM. Este que aqui tem, Atom. Agora, estes dois que aqui estão é que são esquisitos. O Windows Remote Arduino e o Windows Virtual Shield for Arduino. São esquisitos mais ou menos. Se pensarmos neste momento que provavelmente grande parte das coisas que são feitas no mercado são feitas em Arduino, não parece estranho. Tendo em conta o preço, por comparação com qualquer um dos outros que aí estão, e tendo em conta a possibilidade de massificação que o Arduino tem neste momento, porque com as comunidades que existem, obviamente não parece nada estranho. Então eles estão aqui para permitirem fazer duas coisas, que é permitirem eu arranjar uma forma de comunicar com o Arduino e poder utilizar o Arduino como um extensor daquilo que tenho nos outros. Com isto eu não quero dizer que vai haver o Windows 10 instalado dentro do Arduino. Okay?
Até agora, eu desconheço que isso vá acontecer. O que eu estou a dizer é que arranjamos uma forma fácil de conseguirmos, através, por exemplo, de um Windows Phone ou implementando Shield por cima do nosso Arduino, de uma forma de comunicar com eles. Isto pode parecer estranho. É óbvio que é bom por causa do mercado dos Arduinos, mas também é óbvio que é bom por causa de outra coisa que eu vos vou mostrar a seguir. Okay? Mas olhando para o Raspberry Pi, que é aquele que neste momento eu tenho aqui, parece um PC. Há uns anos atrás havia muita gente com PCs inferiores a isto que aqui está. 4 core, 1 GB de RAM, 4 USBs, 40 GPIOs, e isto para mim é das coisas mais fixes. O resto tudo que ali está é ok, é muito giro, mas eu quero estes 40 que aqui estão. Suporte HDMI, Ethernet, vai permitir dongles de Wi-Fi. Ele permite. O Windows é que ainda não tem uma boa ligação com ele, lembrem-se que ainda está em versão preview. SD card, para instalar o Windows 8 GB é o recomendado. Eu tenho 32, mas na realidade não é muito necessário. Mas temos ali um pequeno PC. Ok? Olhando para os GPIOs, que são aqueles pinozinhos todos que ali estão, para quem se interessa mais por isso, temos aqui, vamos dizer, 3 tipos completamente diferentes. GPIO direto, SPI e... Onde é que eu tenho? Ok. Aqui. I2C. Ok? Para quem conhece Arduino, I2C é fácil de perceber o que é. Os GPIOs também são fáceis de entender. Os SPIs é que são estranhos, podemos dizer. Ok, se fizéssemos uma analogia, os SPIs seria qualquer coisa parecida com um PCI Express. Ok? Se pudermos olhar para eles desta forma, eu não queria entrar, obviamente, em muito detalhe, não faz parte desta sessão. Muito mais rápidos, muito mais disponíveis, e o GPIO façam vocês mesmos e acreditem que estive já a fazer umas coisas. Não é complicado, o problema é não haver bibliotecas para comunicar com grande parte dos sensores existentes e, portanto, temos que ter algum trabalho nós próprios a fazê-lo. Hoje, eu acredito que, moving forward, provavelmente as bibliotecas irão surgir de uma perspectiva comunitária e, portanto, nós poderemos utilizá-las. Por exemplo, para quem conhece aqui Arduino, ok, um sensor de temperatura, umidade digital, um DHT11, obriga a fazermos nós o parsing do que nos chega e ler o que é a temperatura, o que é a umidade, etc. Dá um bocadinho mais trabalho, mas faz. Ok? E eu há pouco estava-vos a falar sobre o Raspberry Pi e disse-vos do Arduino, e era para chegar aqui. Eu não quero detalhar muito, até porque isto tem aqui muita coisa para falar, e há sessões para falar sobre isto mais à frente ou mais atrás, porque existe uma track da Azure, mas isto para mim é uma arquitetura que fará, vamos lhe chamar uma arquitetura de referência que vocês poderão pensar. Em termos de custo, o que é que nós temos? Temos dispositivos que a única coisa que fazem é analisar sensores, analisar o que acontece. Vulgos Arduinos, por exemplo, mas há quem defenda, por exemplo, coisas como telefones. Okay? Neste momento, um telefone custa 50 €, tem bateria, tem GPS, tem GSM, tem processador, tem display. Portanto, utilizarmos telemóveis como um Arduino, se calhar não é assim uma coisa tão estranha. Okay? Depois, o que é que acontece? Estes senhores que aqui estão, e falo particularmente de Arduinos, que é os que eu tenho mais experiência, não têm muita segurança. Basicamente, se estiverem expostos do ponto de vista de comunicações ao mundo, se calhar vão ter problemas. Já haverá tentativas de fazer coisas que não é suposto fazer. Para evitar isto, e tendo em conta que a Microsoft implementou dentro do Windows 10 funcionalidades que permitem controlar a segurança, os Raspberry Pis, por exemplo, podem ser utilizados como Field Gateway. Ou seja, na prática, num universo em que eu tenho 500 sensores espalhados aqui pela Microsoft para dizer onde é que as pessoas estão, vamos dizer que é isto, eu terei um Raspberry Pi, ou 2, ou 3, para fazer a comunicação de tudo aquilo que os outros estão a sentir para a nuvem. E na nuvem eu poderei ter, isto na Microsoft, a Azure, a partir daí para fazer tudo, desde analisar, desde a machine learning, desde stream analytics, etc. Portanto, daqui para a frente. Na realidade, é óbvio que poderão não ter, depende da escala que tenham, depende do objetivo da vossa aplicação, mas na prática, isto será qualquer coisa que fará sentido.
Ok. Então, mas vamos ver isto um bocadinho mais real. A primeira coisa, que se vocês quiserem instalar o Windows 10 numa destas coisas, o que é que têm que fazer? Ter o Windows 10 instalado na vossa máquina e irem a este site fantástico, que depois, se quiserem, eu vos posso publicar os linkzinhos todos corretos, apesar disto ser público, isto não é informação. Ir aqui, assinar aqueles 2 Terms of Agreement, com um conjunto de regras para garantir que toda a gente vai utilizar isto da forma correta. 99% das pessoas não leem. E depois vai-nos dar acesso a basicamente isto que aqui está. Sendo que o mais importante que aqui está serão nada mais, nada menos, dependendo daquilo que nós tenhamos, ou este. Neste caso, este. O que é que isto me vai fazer? Download de cerca de 500 megas aproximado, que não é mais nem menos do que uma imagem daquilo que eu vou ter no meu cartão, no SD card. Okay? Depois de ter isto no meu SD card, portanto, download, eu ficarei com 2 ferramentas que vou mostrar agora a seguir. Para além de, obviamente, instalado no meu Raspberry Pi. E aquilo que eu vos vou mostrar agora é efetivamente isso. Ou seja, se eu agora tirar isto daqui e passar para aqui, com muito cuidadinho, aquilo que vocês vão ver é uma aplicação que eu não queria que vocês vissem ainda. Portanto, que é fantástica, como vocês estão a ver, só dá o tempo. Eu já parei. É que eu estava em debug, ok. Portanto, é capaz de demorar um bocadinho mais. Acho que vou fazer mais à bruta. Power off. Power on. Ok, dar lá algum tempo para ele arrancar. É. Não é para trabalhar com o Raspberry Pi, é só para podermos instalá-lo dentro do SD card. Sim. Se tiveres um que tenha, consegue pô-lo cá e fica a funcionar. É só uma questão de a tool que faz a cópia só funciona em Windows 10. É só isso. Não. Ele não está ligado ao computador, ok? Ele está completamente standalone. Vocês estão a vê-lo aqui. Portanto, ele está ligado à placa de rede e pouco mais. Okay? Mas isto que vocês estão a ver aqui, o tempo que demorou, e ele vai arrancar com uma coisa muito decepcionante, ok? A primeira vez que nós olhamos para isto, dizemos, mas é só isto? E é mesmo só isto, ok? Ele não tem shell. Lembram-se que eu falei que este não tinha shell, portanto, isto não é um desktop. Tem basicamente isto que aqui está, que me dá 3 informações relevantes. Na prática, só precisamos de uma, que é esta que aqui está, okay? Que é o IP que ele ganhou por estar ligado ali, fantasticamente disponível, ok? Agora, isto que aqui está significa que ele já está a correr. Agora, eu posso, do meu lado, ter acesso a um conjunto de informação que me ajuda a perceber o que é que está a acontecer. E agora vamos esquecer isto por uns momentos e vamos olhar para aqui. Então, e a primeira coisa que acontece... Tentar não destruir nada. A primeira coisa que acontece é... Eu tenho automaticamente um utilitáriozinho que me diz quais são os Raspberry Pis que estão ligados no mesmo sítio onde eu estou ligado. Portanto, nesta rede fantástica que eu tenho, tem 2 dispositivos ligados e, portanto, um deles é um Raspberry Pi, está ali. Daqui, eu consigo saber o IP, consigo saber se ele está online, consigo saber porque é que ele está online, ou seja, qual foi a última vez que alguém lhe pingou para perguntar, consigo saber o nome dele. Mas clicar com o botão do lado direito, consigo fazer um web browser e um network share. O network share funciona exatamente como o network share, eu posso copiar para lá coisas. Aliás, o deployment de aplicações pode ser feito dessa forma. Claro que num ambiente de desenvolvimento eu não preciso de o fazer dessa forma, tenho o Visual Studio para fazer, mas até para copiar mídia para lá, se o nosso objetivo for copiar imagens para fazer alguma coisa, isto é uma boa forma de o fazer. Isto é tudo que vai ativado de default
O que é que tu queres dizer com desligar isto tudo? Ah, claro que sim, sim. Já percebi. Aliás, há coisas que estão aqui que não vão sair na versão final, ok? Estão aqui para nos ajudar a fazer o debug, o desenvolvimento, a perceber um conjunto de coisas. Já vão ver o quê? Quando nós fazemos a visão do web browser, o que nós temos é basicamente isto que aqui está. É um web browser que nos dá um conjunto de informação, alguma dela muito relevante, outra potencialmente relevante um dia. E o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, este. Aliás, este. Que é quais são as aplicações que estão a correr, quais são as aplicações que eu tenho instaladas e como é que eu posso instalar aplicações. Ou seja, se eu estiver copiado via web share, ou seja, folder share, eu posso depois ir buscá-las aqui e instalá-las aqui. Reparem uma coisa que é importante, eu tenho aqui as running apps. E aqui tenho tipicamente a default, que é ele próprio, e tenho um Z-Wave Background Service. Um Z-Wave é uma coisa que foi construída pela Microsoft e está aqui apenas como exemplo, e o objetivo é termos como se fosse um sensor que se está a anunciar na rede. Eu já vos vou mostrar isso mais à frente, mas vejam aquele nome Z-Wave, que quando virem daqui mais à frente vão perceber o que é que eu queria dizer. Ali em cima, nas aplicações instaladas, temos as aplicações que estão instaladas nesta máquina. E consoante nós vamos fazendo novos deployments, vamos tendo mais. Portanto, neste caso, eu tenho aqui um conjunto de testes que estive a fazer para perceber performance, etc., nomeadamente com vídeos. Se eu quiser que uma determinada aplicação esteja a correr, eu posso fazer o quê? Escolher a aplicação e dizer que essa é a aplicação que vai arrancar. Então, do outro lado, vamos ver a aplicação a correr. Se eu quiser que ela seja default, eu posso pô-la como default. O que é que isto quer dizer? Quando o Raspberry Pi arranca imediatamente com essa aplicação. Ou seja, aqueles cenários de aplicações, por exemplo, de point of sale, que quando arrancam imediatamente com o ecrã para nós começarmos a fazer coisas, ou um modo quiosque que conhecíamos antigamente de outras coisas mais antigas da Microsoft, é muito fácil de fazer assim, porque tipicamente a aplicação arranca imediatamente como default. Eu só posso ter uma aplicação a correr com shell, ou seja, com parte visual, mas posso ter background services a correr. Aliás, este que aqui está cá a correr, e eu posso lançar agora aqui. Vou escolher aqui ao calhas uma coisa qualquer que aqui tenha. Okay. Está a correr. E, portanto, se eu fizer isto agora aqui... E esperar um bocadinho, hei de ver aqui uma aplicação. Okay. Que é uma Universal App tirada das samples, mas feita para Windows. E está a correr aqui dentro. Okay? Claro que aqui tenho um problema grave, que é não tenho teclado, não tenho rato, não tenho touch, e, portanto, não posso interagir sobre ele, mas, na prática, se tiver um ecrã, posso interagir sobre ele a partir daí. Mas, reparem, eu mandei arrancar a aplicação. Se eu agora disser que quero outra, o que vai acontecer é que ele há de tirar esta e arrancar com outra. Okay, vamos ver se ele arranca. Não tinhas que parar essa? Não. Ele vai fazer, vai desligar a outra e vai ligar esta. A aplicação é um bocadinho grande. E isto, obviamente, demora algum tempo. Alguma proteção para poder fazer isso? Sim. Eu não vos mostrei, mas eu tive que me logar com uma conta do Windows. Okay? Que, por acaso, é a conta por omissão. E quem quiser experimentar em casa, admin com password, em que o A é um @ e o O é um 0. E vai ser isso por omissão em todos os vossos. Portanto, aconselho-vos a mudarem. Eu, obviamente, aqui não mudei testes, mas convém mudarem. Já agora, deixem-me só mostrar-vos o que é que está a acontecer. Okay. Portanto, aqui, o que eu vou ter acesso é àquilo que está a acontecer, que é, na prática, ele está a tentar parar a aplicação. Okay. Só para não estar parado mais tempo, até porque isso não é relevante. Mas com mais coisas, eu posso ver os processos que estão a correr. Posso ver o que é que está a acontecer em termos de performance. Posso ver os logs, tudo o que correu mal. Posso ver a parte de rede. Okay? Portanto, tenho aqui tudo aquilo que quero.
e posso fazer reboot e shutdown ali em cima, que é algo que eu eventualmente vou ter que fazer só para garantir que isto não fica aqui pendurado. Ok? Perguntinha, Pedro, porque a única coisa que eu estava à espera da gente ver é que tu não tens aí. O quê? Não posso fazer uma sessão de PowerShell para a máquina. Pode, sim, senhora. Aliás, parte das configurações iniciais são feitas por PowerShell. Se quiseres mudar o nome da máquina, é feito por PowerShell. Se quiseres mudar o utilizador, é feito por PowerShell. A password é feita por PowerShell. Portanto, a maior parte das coisas são feitas por PowerShell. Vem tudo aberto e configurado para Sim. possibilidade. A resposta é sim. Ok? Portanto, então o que eu tenho aqui, tal como estava a dizer, apesar de ele estar um bocadinho lento, aquilo que eu tenho aqui não é mais nem menos do que um interface visual para poder gerir e para poder perceber o que é que está a acontecer. Ele está um bocadinho lento, mas aqui no trace vai-me dar os dumps todos do que é que aconteceu. Portanto, agora vai haver um dump desta situação que está aqui a acontecer. Eu posso tirá-lo, posso analisar o que é que aconteceu e perceber. O que é porreiro, neste momento, é pouco relevante, porque isto ainda é uma versão preview, mas mais para a frente isto serve para fazer debug às nossas próprias aplicações, porque como eu fico com essa informação, eu posso mais tarde fazer download dos dumps e ver o que é que aconteceu em cada uma delas. Deixa eu só tentar fazer aqui um reboot, senão vou mesmo desligar do outro lado, porque eu quero vos mostrar agora como é que se faz do ponto de vista aplicacional. Portanto, então... Desculpa. Ok. Eu quero desenvolver uma aplicação. O que é que preciso de fazer? Com aquilo que sei neste momento, muito simples. Abrir o Visual Studio. E escolher uma de duas opções que aqui tenho. Na realidade, há aqui mais opções, mas não me dão diretamente uma aplicação. Um novo projeto, Windows Universal, e depois tenho estes projetos todos que aqui estão. Sendo que este é o que eu vou escolher agora, a aplicação de base mais básica, Runtime Component para reutilizar componentes, okay? Class Library também já vos deve dizer qualquer coisa, mas eu vou começar por aqui e vou fazer um Hello IoT 2. E o que é que eu tenho aqui? Quem é que já programa com Universal Apps alguma coisa? Ok. Isto funciona de uma forma relativamente simples. E peço desculpa se aqui a uns meses, quando estiverem a trabalhar com isto, não for assim tão simples como eu estou a dizer. Mas basicamente nós temos um XAML, ou seja, uma coisa que é XML de um lado e C# do outro. Portanto, o User Interface é desenhado em XAML. Quais são as vantagens? É que ele permite, de uma forma muito inteligente, renderizar-se de acordo com o ecrã que tem. Ou seja, como não é efetivamente fixo o tamanho de cada um dos objetos que temos e aquilo é vetorial, na prática, se eu tiver objetos lá dentro que sejam... Exatamente. Silverlight, WPF, vem exatamente do mesmo sítio. Sim. Só estou a fazer uma introdução como a maior parte não conhecia. Portanto, então o que é que eu tenho? Tenho uma coisa normal, em que aqui tenho a minha primeira página da aplicação. Okay? Portanto, se eu quiser fazer uma aplicação, o que eu faço é qualquer coisa como isto. Okay? Vou só esperar que o designer apareça aqui. Ok. Portanto, isto é o designer. Se eu agora agarrar e puser aqui um botão ou um conteúdo qualquer, vocês já vão ver isto a funcionar. Eu vou pôr aqui uma coisa muito básica, que é nada mais nada menos que o text block, portanto um bocado de texto. Okay. E agora vou aqui para este lado e vou programar isto, só para vocês perceberem. E para percebermos que existe a interação, o que eu vou fazer é utilizar um timer, um dispatcher timer, que vou chamar team. E aqui, na inicialização, o team vai ser igual a new dispatcher. O team.intervalo vai ser igual a um time span, ou seja, eu vou querer fazer um relógio, vou-vos dar já o resultado, que todos os segundos atualize. E, portanto, é isso que eu vou fazer. E aqui vou pôr efetivamente o relógio. Portanto, time text block .text igual a datetime.now
.string. Ok, portanto isto é a minha aplicação. Reparem que eu aqui em cima tenho x86, local machine. Se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Obviamente ele vai correr isto localmente. Ok? E a seguir, quando eu mudar aquelas configurações, ele vai passar a correr isto dentro do Raspberry Pi. A .NET Framework é a mesma. Se eu, para desenvolver uma aplicação que tenho de um lado, preciso de desenvolver para o outro, sim, terei. O que tenho de um lado, terei do outro. Não. Agora, isto não quer dizer que seja a framework toda e não quer dizer que ela seja feita da mesma forma. Repara da forma como eu respondi. Ok? Cá está. Isto é aquilo que está a correr na minha máquina. Se eu agora quiser mudar isto para o Raspberry, a única coisa que eu preciso fazer é mudar. O Gadget vai ser atualizado para ir para o Windows 10 também ou vai desaparecer? O? Gadget. Não sei. Se eu tivesse que adivinhar, acredito que se vai manter. Tanto isso como a microframework, acredito que se vai manter. Mas eu não sou empregado da Microsoft, portanto não sei essas coisas. Ok, mudei aqui para Remote Machine. Ele pergunta-me qual é o IP. O IP eu sei porque está aqui. Obrigado. Escolhi a máquina onde quero fazer o deploy. Faço deploy. Eu tenho remote debugging. Okay? O que quer dizer que tudo o que está a correr do outro lado, se eu puser um breakpoint aqui, quando ele passa por cá, ele vai parar. Portanto, eu tenho, na prática, a mesma coisa como se estivesse a desenvolver localmente. Demora um bocadinho mais e vocês estão a perceber porquê. Porque ele está a copiar algumas coisas para o outro lado e que, por muito boa vontade, não são assim tão pequenas. O que faz com que ele demore algum tempo. Tu anulaste ali a autenticação, algum motivo especial? Anulei a autenticação porque foi isso que eu configurei na minha, por ser um processo mais simples. Mas sim, podes ter o mesmo utilizador que tens configurado. Atenção que isto é tudo ambiente de desenvolvimento, ok? Porque depois, em produção, tu podes configurar isto, pensa como se fosse um terminal Windows normal. Podes, efetivamente, bloquear o que não queres que passe, o que queres, que utilizadores, etc. Ok. Na prática, eu acho que já está. Se eu puser aqui um breakpoint, acredito que ele vai parar aqui. Já está parado. O que quer dizer que se agora tudo correr bem, deste lado há de ter um relógio parado sem sinal. Não é suposto. Vou fazer só outra vez. Isso é mais um problema do projetor do que propriamente da aplicação. Pois sim. O único problema é que eu acho que para resolver isso, a forma mais fácil é esta, ok? É só isso. Se tivesse uma daquelas coisas fantásticas de fazer switches, não precisava de fazer isto, mas esta sala não tem. Aliás, esta é mesmo do projetor, porque ele nem está... Ou acabas de estragar o cabo? DVI não parece. Não, estou a mudá-los. HDMI, espera aí. O cabo não era preocupante, eu tenho aí outro. Até ali. Isto é bom. Bem, deixa-me só experimentar. Vamos ver se o cabo está bom. Não estás com o ponto em HDMI. Portanto, ok, aqui está a funcionar. E aqui está sem sinal, que parece bom. Portanto, nota mental, da próxima vez... Eles foram os segundos. Não,
exato. Já está. Aproveitem para fazer perguntas se quiserem, só para não estarmos... Isso não tem nenhuma forma de... Não tem nenhuma forma de fazer uma espécie de acesso remoto em que se consiga ver o que é que de facto está a apresentar? Ou Remote desktop. uma espécie de... Era fixe, não era? Também foi das primeiras coisas que procurei. E eu... Não. Já sabem qual é a primeira aplicação que querem fazer. Na realidade, é um bocado... É quase irrelevante se pensarmos nisso. Que é... Só mostravas mesmo uma app, porque não mostravas mais nada por trás, porque não tens mais nada. Não é irrelevante, porque faz sentido, mas não é assim tão bonito como pensaríamos à primeira vista, ok? Portanto, já me estou a ver a chegar ao escritório e ir procurar todos os tipos de... Ok, deixa eu ver se eu já consigo agora mostrar isto. Portanto, tal como eu estava a dizer, agora já consigo fazer remote machine. Ele já se vai ligar lá, de certeza. Isto tudo para vermos um relógio, que é uma coisa fantástica. O fantástico aqui, obviamente, não é o relógio, é o método de deployment, que é relativamente simples. E se tivermos isto ligado a um monitor, ok. Portanto, ele está, e se eu agora puser aqui um breakpoint, vocês não estão a ver o breakpoint, mas ele há de parar ali. Ok. Portanto, efetivamente, eu estou, neste momento, a fazer debug daquilo que estou a ver aqui. As pessoas todas na tua opção de estar em debug? Sim. Isto acontece também quando estamos a correr a app na própria Windows, ok? Com o Visual Studio que temos. Já no Windows 8. Já fazia isto, sim. Ok, agora continuou e agora há de parar outra vez. Portanto, isto é extremamente fácil de fazermos deployment, é extremamente fácil de fazermos debug e a aplicação terá tendencialmente a mesma entre um lado e o outro. Vocês ainda não me fizeram a pergunta, tendencialmente a mesma, mas espera aí, mas tu aqui acedes a GPIOs que não tens em Windows, como é que raio ele vai correr a mesma aplicação de um lado e do outro? Na realidade vai, o que nós vamos fazer é aceder a uma funcionalidade que permite testar se temos ou não temos disponíveis aqueles GPIOs e depois não executar essa parte, porque efetivamente não faz sentido, ok? Mas é uma questão aplicacional, não é uma questão do ponto de vista de tecnologia que está por trás, vulgo do Windows ou do Raspberry Pi. Ok, portanto, então, cenário fixe, pusemos isto a correr. Dá para fazer debug, dá para olharmos para ele, dá para vermos a aplicação. Convém que ela seja um bocadinho mais complexa que isto. Já percebi. Continuamos no cenário de Las Vegas. Continuamos até chegarmos aqui. Eu, antes de 2010, pensava mais ou menos nisto, que era, gostava de ter um comando para dominar tudo. E acredito que a maior parte dos homens gostassem disto, que é o comando na mão. Para comandar a Xbox, o Media Center, a televisão, e ser apenas um comando. Na realidade, apesar de terem havido iniciativas destas, na realidade acabámos com qualquer coisa como isto. Todos os comandos, todas as tecnologias possíveis e imaginárias, proprietárias, ok? Para quem esteve atento à apresentação, já percebeu para onde é que eu quero ir. Uma quantidade de tecnologias proprietárias, uma quantidade de formas de comunicar, nada disto comunica com nada e, portanto, temos um problema. Quando aumentarmos o número de dispositivos, vamos aumentar ainda mais este problema. E, efetivamente, o problema é este no IoT. É que o senhor que faz a cena que comunica entre o telefone e a máquina de lavar para dizer que o programa acabou, ou para nós podermos começar o programa, resolveu fazer com um protocolo que ele é XPTO, feito por 3 developers fantásticos, que é o melhor do mundo. Porque toda a gente sabe que a melhor aplicação do mundo é a minha. Okay? Claro que o tipo que fez a mesma coisa para as lâmpadas tomou exatamente a mesma decisão. Não, isto é porreiro, é o meu protocolo. E assim sucessivamente. Resultado, quando estas coisas querem todas comunicar, temos um problema grave, que é não comunicam. Então temos que arranjar uma forma delas comunicarem. E aí surgiu uma iniciativa que basicamente é... Quem está por trás da iniciativa é o AllSyn, mas a iniciativa, neste caso em particular, chama-se AllJoin, que é uma framework que permite que todos os devices que escolham implementar esta forma de comunicação possam comunicar entre eles ou possam comunicar para o mesmo sítio. A Microsoft implementou
dentro do Windows 10, implementou este All Join. Isto pode ser pouco relevante, mas se vocês pensarem que quando eu digo Windows 10, quer dizer que o meu PC pode comunicar com todas as lâmpadas, ao mesmo tempo com o frigorífico, mas também o meu Raspberry Pi pode comunicar com as lâmpadas e com o frigorífico e com o PC. Mais, o Raspberry Pi pode ser um sensor. Mais, como o Raspberry Pi por trás tem um conjunto de Arduinos, aquilo tudo pode ser um conjunto de sensores, todos eles a divulgar a informação de uma forma relativamente standard e a comunicar para todo lado. E isto sim é o que eu acho que esta iniciativa tem de grande, tem de bom. É a capacidade de todos eles poderem comunicar de uma forma relativamente transparente. Pedro, tendo em conta hábitos anteriores do nosso anfitrião, implementou o Join e não começou a estender com propriedades? Ou... Não começou a estender com propriedade nenhuma. Neste momento implementou aquilo que existe. Atenção, o implementou aquilo que existe também é mau. É mau no sentido que isto não é uma coisa que efetivamente feita, quer há muito tempo, quer madura. O que quer dizer que vocês vão ver a forma de fazer extração dos interfaces do que está na rede é difícil. O que é que eu quero dizer com isto, trocando isto por miúdos? Eu ponho aqui uma lâmpada fantástica. Descobrir como é que eu comunico com esta lâmpada utilizando um protocolo standard é uma cena que não lembrar ninguém. Eu vou-vos mostrar o processo, só para vocês entenderem qual é o processo, quando o tiverem que fazer. Espera-se que isto não seja assim. Espera-se que isto seja efetivamente muito melhor quando tudo estiver maduro. Quer o Windows, quer o Visual Studio, quer a própria iniciativa, ok? Porque há aqui muitas coisas ainda que precisam de ser limadas. Na prática, aquilo que estamos a falar é isto. Ou seja, eu ter a capacidade, independentemente de qual seja o dispositivo, poder comunicar com qualquer outro dispositivo, desde que ele utilize esta framework, desde que ele utilize este conjunto de objetos. E a Microsoft, tal como eu estava a dizer, implementou isto em todas as edições do Windows. O que quer dizer que, na prática, tudo passam a ser sensores, tudo passam a ser dispositivos de IoT. E eu acho isto muito interessante, porque, na prática, eu já tenho um conjunto de dispositivos que já têm o Windows e isso pode-me servir, quer como consumidor, quer como produtor de informação, de uma forma relativamente transparente. Okay? Um exemplo é este que aqui está, por exemplo, em que eu tenho uma aplicação num telefone e que permite comunicar com o Raspberry Pi, que implementa All Join através do Windows 10, e a partir daí eu posso implementar um conjunto de formas de comunicação com ela. Diz. Ainda não cheguei a perceber bem o trabalho que faz. É como quando nós temos que pegar um osciloscópio para saber o tipo de modulação. Não, é muito mais um nível acima disso. Na prática, o que eles fizeram foi dois SDKs, um Thin Core SDK e um Standard Core SDK. Okay? Tem a ver com os nomes, obviamente, com o tamanho que ocupam para os dispositivos que são. Okay? Para o Windows 10 é fácil ter este aqui, mas para uma máquina pequena como um Raspberry Pi, para um PC Raspberry Pi, já não é tão fácil. E que basicamente me dão 4 coisas diferentes em termos de comunicações. Para quem é developer aqui, pensa em serviços. Okay? Porque, na prática, o conceito mais mapeável aqui. Eu tenho um conjunto de serviços que bastam estar disponíveis em tudo o que tenha esta tecnologia. Imaginem o Raspberry Pi ou esta lâmpada, e que me permite fazer 4 tipos de operações em cima dele. Perguntar-lhe quem és e o que é que fazes, mandar-lhe e receber notificações, ligar os dispositivos à rede de comunicação que nós temos e configurá-los e geri-los. Isto pode parecer que é tudo, e na prática é mesmo, é aquilo que precisamos de fazer com os dispositivos. Por exemplo, esta lâmpada. Eu chego aqui com uma lâmpada destas e qual é o protocolo de configuração? Esta lâmpada não está na minha rede Wi-Fi. Fixe. Como é que eu a configuro? Não tem nada para configurar. Então o que eu faço é agarrar numa aplicação que tenho no telefone, que sabe e fala aquele protocolo e que por acaso sabe que a lâmpada também fala e agora juntá-la à rede. E a partir daí eu ganho estas capacidades. Como, por exemplo, coisas tão básicas como mudar-lhe a cor. Ou mudar-lhe a forma como ela interage. Okay? Claro que como ela tem All Join, eu posso perfeitamente, a partir de agora, desenvolver uma aplicação dentro do PC para fazer a mesma coisa. Aliás, a Microsoft faz uma brincadeira muito gira com uma coisa destas, que é o link. Ou seja, o estado no Messenger ou no Skype é refletido numa lâmpada destas, de acordo com o estado que temos. Eu tenho uma ideia fantástica para isto, que é para o Open Spaces, mostrar a cor do ruído que está dentro da sala, que é para incentivar a malta a falar um bocadinho menos quando a coisa se torna crítica. Isto, através de um conjunto de APIs que ele tem, eu posso fazer isso com qualquer dispositivo que tenha na rede, desde que eles implementem All Join. Ok? É disso que estamos a falar.
E, portanto, a nível da all-join, para além daquelas 4 vertentes que temos na prática 2 questões importantes. Deixem-me só desligar a lâmpada. Que é, nós temos a noção de consumer e de producer. E podemos ser ambos ao mesmo tempo. Podemos ser consumidores e produtores de informação. Então eu posso estar a consumir outros sensores e ao mesmo tempo estar a produzir informação para enviar para outro sensor, para ele tomar uma decisão. Okay? Portanto, isto na prática, e respondendo mais à questão que tinhas colocado, é uma API que é standard e que toda a gente, se implementar, os sensores podem comunicar entre eles, tendo em conta aquele conjunto de opções que ali estávamos. Portanto, no Windows 10, efetivamente o que nós temos são um conjunto de vantagens, nomeadamente estar disponível através do Universal Apps, ou seja, através daquilo que nós estamos a falar aqui, permitindo que eu comunique com todos os dispositivos de uma forma relativamente transparente. E agora, o problema é que neste momento isso não é assim tão transparente. Porquê? Porque aquilo que eu esperava quando vi esta iniciativa foi fantástico. Então, via Web Service, eu faço download de um WSDL, ou qualquer coisa parecida, tenho os metadados dos dispositivos, fixe. E depois a seguir gero uma proxy em C# e toca a comunicar com ele. Primeiro, não existe essa forma tão direta, fantástica de extrair essa informação, ainda. Segundo, C#, C++. Terceiro, mesmo com C++ é dantesco fazer a implementação. Okay? Eu vou-vos mostrar o processo para esta lâmpada, porque a probabilidade de ele funcionar no final... Falta saber o que é que faz, não é? Eu consigo comunicar com ela, consigo mandar notificações, receber notificações, mas não sei o que é. Mas as notificações... É verdade, mas as notificações podem ser ações. Ou seja, eu posso lhe dizer, faz isto. Mas como é que eu sei, como é que ela sabe o que é que faz? É uma boa... Claro. Então, quando chegamos aqui, eu vou-vos mostrar isso só para nós termos uma ideia de como é que isto funciona. A primeira coisa que é importante é um documentozinho fantástico que eu tenho aqui, porque eu não consigo ainda, como eu vos estava a dizer, não consigo ainda extrair a tal metadata do próprio sensor. Então, neste caso em particular, a única forma que eu tive de encontrar isto foi... Ok? Tem aqui a explicação toda e no final tem exatamente aquilo que eu precisava. Mas existe então essa informação? Sim, claro. Quem é que me estava... outra vez. Boa. Sim. É isto que aqui está. Okay? Isto que aqui está é basicamente a explicação do que este dispositivo faz. Quais são as formas de eu comunicar com ele, quais são as mensagens que recebe, quais são as mensagens que me envia. Era a resposta que tu querias ter quando me batesse à porta. Exatamente. E que vai, acredito que isto no final tenha que ter isto, porque senão o plug and play de dispositivos deixa de fazer assim tanto sentido. Okay? Portanto, tenho isto. Disto, produzo um fecheirinho de XML. Com este fecheirinho de XML, vou aqui, desculpem, aqui, não, Microsoft Kits, quando encontrarem, pois, sim, espera aí, está neste, Microsoft Kit, tem que estar aqui. Não, é aqui. All Join. Tem um utilitáriozinho que permite agarrar naquele fecheiro e produzir, olhando para o fecheiro, um conjunto de fecheiros em C++. Um conjunto de fecheiros está aqui. É este AllJoin CodeGen, em .exe. Isto com in e com out permite gerar isto. Oi? Espera aí, que é para vos mostrar. Sim. Que não é nada simpático. Pelo menos não tiveste que fazer. Isso também é verdade. Temos sempre uma forma positiva de ver as coisas. Gera isto.
Isto basicamente porquê? Porque a lâmpada, atenção, também vamos ser simpáticos, a lâmpada faz muitas coisas. Posso controlar o hue, a saturation, a cor, posso dizer para ele fazer blink, posso fazer um conjunto de operações. Estão basicamente aqui. Ok? Há outra coisa engraçada aqui, que é um utilitáriozinho que eu depois vos posso dizer onde fazer download, que se chama AllJoin Explorer. O que é que ele faz? Na minha rede, encontra todos os dispositivos que estão disponíveis. E caso tenham essa capacidade, vai mostrá-los aqui. E vai mostrar a metadata, caso eles ponham a metadata de uma forma simpática, que não é o caso da lâmpada. Okay? Depois de termos isto, sabermos quais são, o que é que fazemos? Vamos ao Visual Studio e criamos um projeto de C++, que a única coisa que faz é ter todos aqueles fecheiros que foram gerados. E a partir daí, criamos um consumer, que é uma app visível, que tem uma referência àquela lib e que permite aceder e programar. Neste caso em particular, tenho aqui um LAMP consumer, okay, que não é mais nem menos que um cliente muito simples, que o que faz é só ligar-se. Okay, já agora explico-vos muito rapidamente, estamos um bocadinho acima do tempo. Ligar-nos. Esperem aí. Ok. Portanto, este é o bus que me permite ligar-me à infraestrutura. Depois aquele Lamp Detail Watcher é já específico da lâmpada e tem a ver com analisar os detalhes da lâmpada, a luz, a temperatura da luz, a frequência, se pisca ou não pisca, tudo isso está aqui. E aquilo que eu faço é, depois da lâmpada estar adicionada, vou buscar os dados e vou colocá-los em propriedades e que depois exponho para a aplicação. Okay? Agora, eu disse-vos no princípio que isto podia não funcionar porque, basicamente, ele não encontra a lâmpada porque a lâmpada não se está a anunciar. Mas lembram-se daquele Z-Wave Adapter que eu vos falei, aquele serviço de background? Esse está aqui e a minha própria máquina está aqui exposta porque eu fiz um producer de informação para a minha máquina num outro projeto e, a partir daí, a minha máquina está identificada como um producer. Portanto, na prática, podem-se ligar cá e extrair informação que eu esteja a disponibilizar. Neste caso, era basicamente um sim ou um não de forma completamente random. Okay? Era só para testar. Mas, desta forma, nós temos um discover e podemos encontrar aquilo que precisamos aqui dentro. Portanto, este AllJoin é uma iniciativa que faz muito sentido olharem. Aliás, nós, no âmbito do IoT e de Arduinos, já existem bibliotecas para fazer isto para Arduinos e, portanto, vale muito a pena. E, em resumo, então, espero ficar pelo menos com estas 3 mensagens. O Internet of Things é uma coisa que está a acontecer agora e começou agora e vale muito a pena apanhar o comboio agora. Temos a tecnologia neste momento para o fazer e, portanto, se quiserem começar, começamos todos, então com o AllJoin podemos trabalhar todos em conjunto. Ok. E agora, a não ser que tenham perguntas, e estamos em cima do tempo, se tiverem, podemos também esclarecê-las lá fora se quiserem. Ok. Tenho uma pergunta. Esse microcore que tem na lâmpada, Sim. dá para atualizar? Dá. Dá para alterar? Imaginemos Não. que há concorrência e... Eu acho que a Google lançou agora também microfone. A pergunta é, este da lâmpada, primeiro, esta lâmpada não é desenvolvida pelo Microsoft. Isto é um fornecedor completamente externo e fez uma lâmpada, aliás, fez 3 no Kickstarter. E tiveram imenso sucesso. Eles fazem atualização over the wire. Aliás, eu neste momento tenho uma atualização para fazer. Acabei de receber a notificação no telefone a dizer que tenho uma atualização para fazer. Portanto, over the wire, completamente transparente. Nós não queremos saber, só temos que dizer sim se queremos a atualização ou não. Okay? Desde que ele esteja ligado numa rede que permita a ligação à internet, ele faz a atualização. E nós não temos qualquer controle sobre isso. Okay? O que nós temos controle, e isto é a parte boa, quem desenvolveu a lâmpada é que sabe. Eu tenho uma shell à frente que me permite interagir com ela e comunicar com ela de uma forma standard. Isso, para mim, é que é porreiro. Okay? Porque o especialista da lâmpada, que faz a lâmpada que dura, dizem eles, 22 anos, okay? São eles, não sou eu. Eu não quero saber disso. Okay? Mais alguma pergunta?
Ok. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Estamos todos a funcionar. E pronto, há de haver alguém que vem para aqui.